Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Bíblia e Família. Boa noite e a paz do Senhor para todos. É um prazer estar novamente aqui para mais um programa, como disse a irmã Estela, minha esposa, a Bíblia e a Família. E hoje temos um tema muito especial, princípios da disciplina. Você está convidado a estar conosco até o final dessa live e nós queremos convidar você a compartilhar o link dessa programação, que certamente muita gente vai ser abençoado e você estará contribuindo para isso. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Ficamos localizados ao lado do campo O Teixeirão e essa programação ela é oferecida pelo departamento MFC, Ministério Família Cristão da nossa igreja. Nós vamos orar ao Senhor e daqui a pouquinho estaremos ouvindo uma canção e em seguida estaremos trazendo aqui algumas informações sobre os nossos convidados e já começando a trazer algumas perguntas que certamente as respostas trarão edificação para a sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eterno Deus, nosso Pai, te louvamos, te damos graças por tudo que tu tens feito em nossas vidas. E também, Senhor, te louvamos pela oportunidade que nos dás nessa noite, de mais uma vez estarmos aqui para, com a tua palavra, contribuir para o crescimento, para a edificação de famílias que estão precisando ouvir a tua palavra. Deus, queremos pedir a tua direção sobre toda essa programação. Que cada palavra, que cada música cantada seja, Senhor querido, feito para a glória do teu nome. Tu és o Senhor da família e nós estamos aqui, Senhor, porque cremos nisso. Pai, no nome de Jesus, recebe nossa oração, nós te agradecemos. Amém e amém. Vamos então ouvir uma canção e daqui a pouco voltaremos apresentando nossos convidados de hoje e já iniciando com algumas perguntas sobre princípios da disciplina. Voltaremos já já. Glória a Deus, Pai do Senhor para os irmãos. Vamos louvar a Deus com uma poesia de Edson. José de Paula gravou certa vez, Quando Jesus me tocou. Estava morto, mas revivi. Era perdido, mas me encontrei. Não por mim mesmo, e sim pelo amor das mãos de Cristo, quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, Cristo renova os dias meus. Eis uma prova do amor de Deus. Entregue a Cristo todo temor. Jesus salvou-me quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou. Glória a Deus. Olá, estamos de volta. Voltamos com a programação A Bíblia e a Família.
E hoje, para debater o tema Princípios da Disciplina, nós estamos com o casal convidado, o irmão Marcílio e a irmã Soraya, e nós queremos ouvir a sua saudação nessa noite, irmão Marcílio. A paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder contribuir através da palavra de Deus para que, através do tema de hoje à noite, você possa crescer espiritualmente naquilo que vai ser debatido, né? Daquilo que vai ser realmente debatido aqui hoje à noite. É uma honra poder contribuir para o reino de Deus, né? Naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração através da inspiração da sua palavra. A Soraya. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Também é um prazer para mim estar junto do meu esposo, né? Trabalhando na obra do Senhor neste sentido, nesse programa, compartilhando um pouco do que nós temos aprendido na Bíblia a respeito dos princípios da disciplina. E é um prazer estar aqui servindo ao corpo de Cristo, servindo a você, trazendo esse esclarecimento à luz da Bíblia. Muito bem, então você já sabe o tema da programação de hoje, Princípios da Disciplina. Nós queremos ler um texto na Palavra de Deus e você está convidado a tomar sua Bíblia aí e junto conosco mergulhar na Palavra de Deus lendo um texto. Eu queria pedir que a irmã Estela, minha esposa, pudesse ler o texto em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. Ela vai ler, que trata exatamente da questão da disciplina. Vamos ler Hebreus 12 e 5, acompanhe conosco, que diz assim, falando dentro desse tema, né, que estamos abordando nessa noite. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. Graças a Deus. Esse é o texto de Hebreus, a partir do versículo 5, que você acompanhou conosco. E eu gostaria de dirigir a primeira pergunta ao irmão Marcílio e à irmã Soraya sobre essa questão. Nós vemos nesse texto, irmão Marcílio, que disciplina é coisa de pai e coisa de filho também. Filhos e pais estão inseridos nessa questão de disciplina. Hoje, nós vivemos numa sociedade que separa amor de disciplina. Hoje se prega um amor onde a disciplina é excluída. Mas a Bíblia, e nós estamos no programa A Bíblia é Família, mescla os dois, junta os dois. A minha pergunta é a seguinte: a disciplina é uma maneira de demonstrar amor? A disciplina é uma prova de amor, não só de Deus, mas também dos pais, né? Como você disse, realmente tem se deturpado a questão de amar. É como se você amasse, você não poderia fazer essa outra coisa. Essa outra coisa é a disciplina. Foi colocado na cabeça da juventude, hoje eu vou falar juventude, né, dos jovens, da própria criança, né? Tem disseminado de que a correção é algo que ela não deve aceitar, né? E foi deturpada essa questão de amor. O amor seria uma coisa que a correção, a disciplina está fora
do alcance do amor. E na verdade é o contrário. Pela Bíblia Sagrada, não existe amor sem disciplina, não existe amor sem correção, né? E a gente vai no decorrer do programa, vai explicar, e as próprias versículos, palavras do Senhor, vai trazer um esclarecimento maior sobre isso. Mas sobre se a disciplina é demonstração de amor, totalmente. Em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 11, nós estamos falando sobre esse tema hoje à noite, os princípios da disciplina, baseado no livro de Provérbios. E no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: se você puder abrir sua Bíblia em casa, nos acompanhar, né, no seu smartphone, onde você tem, onde você prefere. Provérbios capítulo 3, versículo 11 diz assim: filho meu, e como é bonito, né, Deus falando, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades. Essa palavra enfade, não fique magoado da sua repreensão. Quando Deus te repreender, não se magoe com isso. E ele está logo dizendo, filho meu, ele está tratando você como filho, né? Ele está chamando a sua atenção como um pai. Deus te colocando como um pai, chamando a sua atenção, a atenção do filho. Ele disse, não fica magoado não quando você for repreendido, porque Deus conhece o teu futuro melhor do que você conhece o seu passado. Então Deus sabe o que tem lá na frente, aquela decisão que você vai tomar, né, alguma coisa que você vai querer fazer. E muitas vezes Deus vai querer nos ensinar, e isso é uma prova de amor, né? Se eu vejo que meu filho tem um precipício lá na frente e eu não digo nada para ele, diz, muda de direção, pega para a direita ou para a esquerda, não vai para frente. Se você for para frente, você vai se dar mal. E o que acontece? Se o filho seguir a direção do pai ou a orientação do pai, ele vai para a direita ou para a esquerda, né? Não vai para frente. Mas o que acontece hoje em dia, os filhos estão indo em frente, né? Porque não aceitam a correção, a disciplina do Senhor. E a gente sabe que você correr em direção a um precipício a 100 km por hora vai ser difícil você frear, né? E o final vai ser a morte. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente por isso. Recebem uma correção, se magoam, né? Como a Bíblia aqui, não te enfades, não fique magoado por causa da repreensão. Porque quando Deus faz isso, Deus está querendo o nosso bem. E o versículo 12 continua dizendo, porque o Senhor repreende a quem ama. Então, a repreensão é um resultado do amor de Deus. Só é repreendido quem Deus ama. Se Deus está te repreendendo é porque Ele te ama, a Bíblia diz, porque o Senhor repreende a quem ama. Só que a Bíblia continua dizendo, assim como. A pergunta foi, disciplina é uma maneira de demonstrar amor? É uma prova de amor de Deus, tanto do nosso Pai espiritual, como o versículo falou, que foi lido no começo, o capítulo, Pai dos Espíritos, né? Somos seres espirituais, mas a Bíblia diz aqui em Provérbios 13, 11, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então o versículo 12 ele fala do Pai espiritual, que é Deus, mas também fala do Pai natural, né? Nosso Pai terrestre. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como. Ele está dizendo, olha, o teu pai, quando o teu pai físico, o teu pai que te criou, o teu pai natural, quando ele te repreende, é porque ele está te amando, né? Ele tá te repreendendo como Deus repreende os filhos espirituais também. Então, esse princípio, e a Bíblia bem clara, Deus faz isso por causa do amor. Então, repreender, disciplinar, né, é uma prova de amor? E glória a Deus que o versículo diz assim como também o Pai natural. Então recebe uma repreensão, recebe como um amor, né? Porque é que está te livrando do precipício. Uma indicação do Pai. Os pais, eles já viveram aquilo que você não conseguiu chegar lá ainda. Então, muitas vezes o pai vai dar uma indicação, possa ser que ele não tenha passado por aquela experiência, mas ele já, por ser adulto, já ter vivido mais coisas do que os filhos, ele vai dizer, desse jeito não é bom, não vai dar certo. Não, então filho, faz desse jeito aqui, né? Porque às vezes as pessoas dizem, o médico quando ele passa um remédio para uma pessoa, um tratamento de câncer, não é obrigado o médico ter câncer para passar o remédio, né? Então não é obrigado a pessoa ter vivido aquilo para passar o remédio para o filho. Ele, por experiência, por saber, por ter mais conhecimento, ele pode chegar e dizer, admoestar o filho, não vai por aí não. E de repente ele não passou, mas o vizinho dele passou por aquela experiência. Eu me lembro que, quando eu estava no Exército, o capitão disse uma coisa simples, mas que ficou gravado na minha cabeça.
Ele disse, tem duas maneiras da gente não aprender a sofrer, da gente aprender a sofrer. É não repetindo os nossos erros ou não repetindo erros de outros. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, é como eu disse, esse conhecimento abrangente que o pai tem, mesmo sem ter vivido, é isso. Ele viu de alguém, né? Viu uma experiência, soube de alguma coisa que aconteceu, né? Então, para que isso não chegue até a família dele, ou alcance os filhos, ele vai repreender. Se ele vê que a pessoa está insistente naquilo, ele vai chamar a atenção. Então, o filho não deve se indignar quando é repreendido pelo pai. Né? Naturalmente, se a Bíblia diz isso, naturalmente o filho vai tender, porque Deus conhece o coração dos homens, os filhos vão tender a não obedecer. E a Bíblia está chamando a atenção. Não fique magoado com isso. É para o teu bem. É tanto que o versículo 12 esclarece: repreende a quem ama. Se o teu pai físico, porque a Bíblia diz assim como, se o teu pai físico te repreende, é porque ele te ama. Ele quer o teu bem. Eu não sei se a irmã Soraya tem algum complemento para a gente. Aliás, continue. Provérbios capítulo 23, a gente está no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 13, ainda falando sobre questão de disciplina, né? Versículo 13 do capítulo 23 de Provérbios diz assim: não retires da criança a disciplina. Olha só, e a gente sabe que muitos pais têm feito isso, têm tirado da criança a disciplina. Isso é um caso muito sério, é grave. Aí continua, pois se a fustigares, né? E aqui fustigar é realmente bater, a gente vai explicar mais na frente. Se a fustigares com a vara, não morrerá. Então, esse princípio de correção, de disciplina, pode ver que no mesmo versículo, ele tá dizendo, não tire a disciplina. E por que ele colocou a vara na frente? Então, é o mesmo versículo, ele está falando que a disciplina é seguida também com a correção física. Né? Só que ele diz, olha, ela não vai morrer por isso não. Porque parece que na cabeça das pessoas que criaram leis, né, para que não acontecesse isso, é como se a pessoa fosse morrer. Gente, quem de nós acima de 40 anos, né, não apanhou? Vamos dizer essa palavra, né? Porque fustigar, apanhou, bater. Quem de nós não apanhamos, gente? E eu estou vivinho, você está vendo aqui, você está falando com uma pessoa viva, real. Quantas vezes eu apanhei, me lembrar daquela, se eu fizer isso, eu vou sofrer aquele dano, né? Vai vir o cinto, ou vai vir a sandália havaiana voando inclusive, em direção, né? Marcelo, inclusive, eu queria lembrar só o texto que a gente leu aqui nessa noite. Olha só como isso funciona e é antigo, né? Porque o texto diz aqui, em Hebreus, né? A gente leu Hebreus porque ele cita Provérbios. Em Hebreus diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós o respeitávamos. Será que então não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E viveremos. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Quer dizer, a correção de um pai para um filho é algo que o autor aos Hebreus já comentava como coisa boa há 2000 anos atrás e sempre funcionou. E o interessante é como bem lhes parecia. Porque você vê, os jovens eles conversam, os filhos vão conversando, as crianças conversam, né? E muitas vezes, como é que, meu pai bateu em mim, tá? Meu pai não bate não, meu pai é muito bonzinho comigo. É o que a Bíblia diz, como bem lhe parecia, gente. Essa questão de tratamento entre filho e pai vai depender de cada família, né? Eu fui criado dessa forma e estou aqui, gente. Não virei marginal, não fiquei revoltado com meu pai e com minha mãe, de jeito nenhum. Né? Porque as pessoas pensam que se fizer isso hoje, a mentalidade, o modelo da época de hoje é como se você repreender ou corrigir seu filho vai ficar com raiva de você, seu filho vai fazendo... Gente, eu não fiquei. E muitos não ficaram. Nós somos de uma época que a havaiana rolava solta, né? Vinha em nossa direção, a gente tinha que se proteger de um lado para o outro, mas a gente mesmo assim não ficou revoltado. Pelo contrário, né? Eu sempre digo, você precisa ser evangélico, crente, né? Para ir para o céu, receber Jesus como Senhor. Mas para ser uma boa pessoa, você pode vir de berço, né? Porque muitas pessoas dizem, vamos receber Jesus, e ela diz, não, eu já sou bom demais, assim eu não preciso, porque ela se acha tão bom, né? Mas a qualidade de ser bom pode vir de sangue, gente. Uma pessoa que foi bem cuidada, bem tratada ou bem repreendida,
né, bem disciplinada, é uma pessoa que não vai dar trabalho, né? E eu estava vendo estava assistindo uma palestra, uma pessoa que foi presa, um presidiário, né, eu me lembrei disso agora, e ela foi condenada à morte, né? Quando é cadeira elétrica, não é... Como é que chama? Quando... Prisão? Não, quando ela é morte, né? Vai ser Pena de morte. Pena de morte, essa palavra, obrigado. Ela foi sentenciada à pena de morte. E o último desejo dessa pessoa era que a mãe viesse falar com ela, esse homem. Quando a mãe chegou, todo mundo pensava que ele ia dar um beijo na mãe, ia chorar, ia se abraçar com a mãe. Ele fez o contrário, ele deu uma mordida no rosto da mãe. E disse: se é para a senhora se lembrar de que eu estou aqui, porque a senhora nunca me repreendeu. Muito forte, né? Mas foi uma história real. Ele quis dizer o seguinte: se a senhora tivesse me repreendido, chamado minha atenção, me colocado sobre disciplina, não deixasse eu fazer tudo que eu quisesse, eu não estaria aqui hoje. Interessante essa ilustração, né? Não sei se a ilustração foi um caso É um exemplo verídico, real. né? É um caso real. Que aí, essa falta, talvez, de disciplina na infância, né? Na vida dessa criança, e levou ele a cometer delitos no futuro, né? E chegar a isso, a ser sentenciado à morte. E o versículo que você leu, né, em Provérbios 23:13, o seguinte diz assim: castigue você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura ou da morte, né? A minha diz a alma do inferno. Livrará da sua alma do inferno. Então, Provérbios 23:13, o que ela falou agora, o 14, é como se dissesse assim: é melhor você fazer algo agora, né, que mesmo vá doer, vai parecer que para a criança, né, para o adolescente é ruim, mas você está plantando algo para o futuro, você vai estar livrando aquela pessoa, e aqui diz, da morte. Versículo 13 diz: se você fizer isso, ela não vai morrer não, fisicamente, né? E diz aqui, fustigar com a vara. Se você fizer isso, a pessoa não vai morrer não, a criança não vai morrer. Mas se você deixar, né, você vai fustigar ela com a vara, versículo 14, e vai livrar ela da morte, a sua alma da morte, do inferno. Gente, é muito sério. Às vezes a pessoa diz assim: não, isso é coisa antiga da Bíblia, né? Esse modelo de Deus aí não funciona mais. Gente, eu sempre gosto de dar o exemplo. Quem foi que construiu o Titanic? Foi um homem. Que as pessoas querem, não, vamos ter, hoje é mais tecnologia, as coisas avançaram, a Bíblia é atrasada. Quem construiu o Titanic foi um homem. O que aconteceu? O Titanic afundou. Quem construiu a Arca de Noé antes do Titanic foi Deus. A inspiração divina. Qual foi o que afundou? Eu prefiro ficar com a inspiração divina, que deu certo, do que ficar com a inspiração, né, de alguém que acha que humana, que não precisa mais fazer isso, que isso é coisa arcaica, né? Gente, a Bíblia sempre vai estar certa. As coisas que Deus ensina pela palavra sempre vai dar certo, porque Deus é que nos criou, né? Ele sabe como o homem funciona, ele sabe do psicológico, ele sabe do físico, ele sabe do emocional, ele sabe de todas as coisas. Se a Bíblia pede e ensina dessa forma, é porque vai dar certo, vai funcionar, né? Eu lembro de alguns anos atrás, né? Acredito que o irmão Ronaldo e Estela também lembram. Quando começou a surgir lei, se eu não me engano, de que não podia bater na criança. Né? Não podia bater mais em criança, que podia ligar para o Conselho Tutelar. Foi um tempo bem onde começou, acredito, deu mais força a essa questão de não corrigir os filhos. Né? E eu lembro até de um dia que a gente foi corrigir o nosso filho, ele pequeno, e ele olhou para mim e disse assim: eu vou chamar o juiz. Eu digo: pode chamar o juiz, eu vou castigar do mesmo jeito. Né? Então, assim, as crianças sabiam disso. Né? Foi tão propagado. Foi tão propagado, tão espalhado essa notícia, que as crianças sabiam disso. Ao ponto de chegar um dia dele falar para mim, mas não teve jeito, né? Nem ele chamou o juiz e nem escapou da vara. Aí, falando sobre essa questão de castigo, né, tem a questão do excesso. Todo excesso é pecado. Né? Provérbios capítulo 19, versículo 18, fala sobre essa questão do castigo e também do excesso. Né? A gente viu que fustigar com a vara, né, ou bater com a vara, né, ou a forma que você encontrou para poder disciplinar o seu filho,
não vai fazer com que ele morra, não. A Bíblia diz, ele não morrerá. Só que aqui em Provérbios capítulo 19, versículo 18, fala assim, castiga, essa palavra castigar é disciplinar. Castiga o teu filho. Agora presta atenção no que ele diz. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Tempo. Existe um tempo para você castigar o seu filho. Quando a Bíblia diz enquanto há esperança, vai chegar um momento, e o contrário é verdadeiro também. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais essa oportunidade. Não existe mais esperança para aquele caso. Então, existe um padrão de idade, né? Que esse padrão de idade tem mudado muito, né? Que a gente chama a idade da razão, né? As crianças chegam a um certo tipo de uma idade e ela começa já a ter o sentido do pecado, já começa realmente a pecar, né? A começar a fazer aquelas travessuras, embora a Bíblia diz que a estultice está no coração da criança, mas tem um momento que aquela criança, você vê que, rapaz, aquela criança tem misericórdia. Ali ela começou o padrão, né, humano de fazer coisas erradas. Sabe o que né? está fazendo. Sabe, faz sabendo o que está fazendo. Por isso que a Bíblia diz, castiga o teu filho, disciplina, enquanto há esperança. Então, gente, não deixa isso para depois. É só uma criança, né? Tem muita gente que diz assim, né? Faz isso enquanto há esperança. Mas a Bíblia diz, mas, no mesmo versículo, não te excedas a ponto de matá-la. É sinal de que essa disciplina aqui é uma coisa que vai fazer com que é como um castigo físico realmente, né? Mas não te excede ao ponto de matá-la. E a gente vai lá na frente, a gente vai mostrar como realmente você fazer essa questão da disciplina, né? Como agir quando isso acontecer, né? Só para terminar aqui, acredito eu, eu queria fazer uma relação entre Hebreus, que a gente leu, né? E esses versículos que nós lemos por último, que diz que castiga o teu filho enquanto há esperança, como diz na sua versão. Enquanto há esperança. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. O anterior. Provérbios 23:13, na verdade o 14, que diz, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E em Hebreus, ele fala da vara, que é algo físico, não é? Mas fala de algo espiritual, de livrar a alma do inferno. E Hebreus, no versículo 10, que a gente leu do capítulo 12, diz assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então não existe a santidade sem correção. Eu posso orar pela santidade, mas se eu não corrijo, não tem santidade, né? Então, se eu não corrijo meu filho, não há santidade, eu não vou livrar a alma dele do inferno. Mas se eu corrijo, nele vai haver santidade e ele pode livrar a sua alma para o céu, não é? Nós podemos ver aí a importância dos pais, né? Porque, de fato, como a gente começou aqui falando, né? Disciplina, de fato, é uma questão de pais, entre pais e filhos. E da mesma forma que a Bíblia nos ensina que os filhos devem aceitar a correção, ela diz que os pais devem corrigir. E diz que, como a gente começou falando aqui, diz que a prova é uma prova de amor, corrigir. E o que é interessante é que eu estava olhando aqui, capítulo 13 de Hebreus, de Provérbios. Versículo 24, diz assim, o que retém a vara odeia seu filho. Olha que coisa interessante. É forte. Não é? Enquanto lá diz que a correção é uma demonstração de amor, aqui está dizendo que quem não corrige, na verdade, odeia seu filho. A falta dela, aqui, né? A falta dela. Nessa versão aqui diz, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Olha que coisa tremenda.
É o contrário, né? Quem o ama odeia. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Muito bem. E é interessante, você falou umas coisas aí interessantes. Você leu versículos aí que mostram o equilíbrio da Bíblia. O equilíbrio do ensinamento bíblico. Enquanto ela diz que tem que haver a disciplina, ela também diz que não pode exceder. Não sei se... Não é? Provérbios 19, É 18. muito interessante isso. Muito bem. Agora, vocês iniciaram falando na questão do tempo em que deve haver disciplina. Certo? O tempo. Antes de nós falarmos sobre essa questão de tempo, qual é a importância da repreensão como disciplina? Qual a importância da repreensão como disciplina na vida dos filhos? A gente tem que aprender o seguinte: crianças, eles são projetos de adultos, né? Um dia eles vão virar adultos, né? Então, eu sempre costumo, quando eu vejo uma criança e um comportamento, eu digo, quando esse comportamento vai parar? Né? Quando é que esse comportamento pode parar? E se esse comportamento continuar até a vida adulta, o que vai acontecer com essa criança? Então, se os pais começarem a ver, né? Por isso que é importante. Qual a importância da repreensão? Porque você tem que frear esse mau comportamento antes que ele se perpetue. Então, se você consegue frear esse comportamento, ele criança ainda, que quando está na formação do caráter, né, criança, você vai fazer com que ela não leve isso. Porque se você, dia após dia, tem o mesmo comportamento, dia após dia, né? Que é como uma frase bem conhecida, sem mudança não há crescimento, né? Uma frase. Se você não muda, Se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Então, eu não posso querer algo diferente fazendo as mesmas coisas. Então, se você vê o seu filho todo dia fazendo a mesma coisa, aquilo vai se perpetuar. Ela vai fazer, você acha bonitinho ela fazendo aquilo com 4 anos, depois acha bonitinho fazendo com 8, ela já está acostumado. Mas se ela levar aquele comportamento, mau comportamento, né? A 15 anos, a 18 anos, e se perpetuar, a pessoa continuou fazendo as mesmas coisas sem receber, como a gente falou aqui, amor, né? Sem receber repreensão. Então, se você é pai, mãe, não ache bonitinho um comportamento mau, não. Principalmente se você for cristão, você precisa mudar, fazer com que isso mude. E a Bíblia é clara sobre isso, né? E hoje em dia, a gente não tem desculpas, que o que tem de conhecimento, mas é caro, tem de graça. Se você pesquisar no Google, você vai ter milhares de plataformas de conhecimento sobre criação de criança. Não tem desculpa. Você não pode chegar no céu, um exemplo, e dizer, Senhor, eu não sabia, tem recurso. Hoje tem recurso. E o recurso que você não precisa nem pagar. Agora, omissão de correção pode gerar no futuro um adulto maligno, né? Um adulto que vai estar morto espiritualmente, né? Que as pessoas um adulto desacreditado pelo seu comportamento. Vai dar trabalho para a sociedade. Vai dar trabalho, não só para a sociedade. Às vezes a pessoa pensa em dar trabalho para o pai e a mãe, mas infelizmente dá trabalho para a sociedade também. Acho que o primeiro ponto assim de importância seria o que a gente tinha falado antes, né? Que é de livrar a alma deles do inferno. Principalmente para os pais cristãos que creem dessa forma, né? Se você deseja ir para o céu e o seu filho também, tem que ter correção. Isso é a maior importância para mim, né? Que é a eternidade. Aqui a gente está passando por aqui, né? Está de passagem. Mas Deus também se importa com a sociedade, né? Por isso que nós devemos tratar o próximo bem, devemos andar em amor com as pessoas, para não trazer dano para a vida do outro. Se eu não corrijo meu filho, ele não só vai trazer dano para a minha vida, para as nossas vidas como pais, mas também para a sociedade, como o próprio presidiário que contou a sua história, né? Então ele trouxe problemas, trouxe danos para a sociedade por causa da falta de correção. Eu lembro que uma vez eu estava em uma palestra e quem palestrava era a doutora Givanete, esposa do nosso pastor. Acredito que eles vão estar assistindo essa programação e nós queremos mandar a paz do Senhor, aproveitar e mandar a paz do Senhor para eles, certamente. E eu lembro que em uma palestra para jovens, ela estava falando sobre essa questão de disciplina.
E ela disse uma coisa que eu guardei. Ela perguntou, por que é tão difícil educar filhos, né? Educar os filhos? Porque, na verdade, a criança não é nada mais, nada menos do que um pequeno pecador. Por isso que a Bíblia diz que a estutícia está no coração da criança, né? Davi disse, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, a criança, pelo que eu entendo, por que é difícil educar? Porque você tem que ensinar o que é correto. Se você não ensinar o que é correto, Ela vai fazer naturalmente, sem você ensinar, ela vai... Então, há uma necessidade e, pelo que vocês falaram e esses meus pensamentos aqui, a gente percebe de fato porque a disciplina, a correção, ela é tão importante na vida da criança. E exige perseverança, né? Perseverança. Acho que a maior dificuldade dos pais é a falta de perseverança. Porque você tem que estar repetindo a mesma coisa muitas vezes, né? Às vezes o menino vai lá, abre um armário, derruba todas as Tupperwares, né, do armário. Aí a mãe, às vezes, chama até a atenção uma vez, mas aí ele não ajeita, ela vai e começa a colocar ela mesma. O menino vai, abre de novo, aí ela, não vou falar mais não tem jeito, né? Ele não vai guardar mesmo, eu vou guardar. Então, por não perseverar, acaba faltando essa correção, né? Não existe aquela perseverança, não, eu vou falar de novo, eu vou falar de novo, eu vou falar de novo, até ele entender que não pode fazer isso, né? Que é o que Deus faz conosco, né? Eu acredito que é Paulo, se eu não estou errada, vocês me corrijam. Ele diz assim que é segurança para nós falar, nos expor, ouvir as mesmas coisas. Porque nós precisamos, e nós somos adultos, mas precisamos como filhos de Deus. Imagina uma criança, né? Que precisa ouvir, ouvir, ouvir. E por causa dessa repetição de erro, talvez seja isso que mostre que disciplina é algo, a disciplina até mesmo com a correção, né, é necessária e é importante. Como você falou, a criança tem isso no coração, né? O versículo que ele falou da estutícia está em Provérbios capítulo 22, 15. A estutícia, a insensatez, a Bíblia fala no original, é a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a importância da correção é você parar um fluxo natural da criança, que é a estutícia, parar esse fluxo natural. Né? Você parar com algo espiritual, você bloquear esse curso natural. É bíblico você fazer isso. Porque tem gente que diz, não, criança é assim mesmo, senão eu vou estar corrigindo toda hora. Aí entra na questão da Soraya, que ela falou, perseverança, gente. Criança é criança, mas você tem que cortar esse fluxo da estutícia, da insensatez que está ligada no coração da criança, né? A Bíblia diz, mais a vara da disciplina a afastará. Quer dizer, essa estutícia, a Bíblia ensina que tem que ser afastada da criança e não aceitada, não. Tá certo, a estutícia está no coração, ligado ao coração da criança, tudo bem, ela nasceu com isso. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Vai afastar essa insensatez, vai afastar essa loucura, essa estutícia que a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia ensina como a criança é, mas ensina como fazer que ela deixe de ser. Esse fluxo seja interrompido. Por isso que é a importância da correção. É interromper um fluxo pecaminoso que já nasce no coração, né? Está lá no coração da criança, né? Porque você não precisa ensinar uma criança a... Ninguém me ensinou, vou dar um exemplo meu. Ninguém me ensinou a amarrar vários tracks, né? Que chama track, não, a bombinha, né? Aquelas bombinhas palito. Ninguém me ensinou a amarrar várias bombinhas, naquela época não existia nem internet, várias bombinhas palito no cordão, amarrar no rabo do gato e acender todas de uma vez. Você fez isso? Eu fiz, eu era. A estutícia eu era cheio de estutícia, gente. Era forte dentro de mim. E várias outras coisas, gente, que eu fiz, que não é bom nem dizer, para ninguém pegar o exemplo aí. Mas tinha que ser afastado de mim, porque estava lá, ninguém me ensinou. Eu não tive uma aula de como matar um gato. Não tive. Mas eu fui fazer um negócio desse para matar o gato. Mas porque já está no coração da criança. Então, a importância da correção é você parar um fluxo pecaminoso que vem, já nasce com a criança. Ô Soraya e Marcílio, e
isso deve ser feito na infância. Na infância. Né? Aquele versículo que você falou, né? Cedo. Enquanto há tempo, né? Enquanto há esperança. Em Provérbios 13, 24, que leu, né? O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. Isso quer dizer, cedo o disciplina. Esse a seu tempo, que tempo é esse? Cedo. O quanto mais cedo, né? Pode falar, Estela. É interessante que, às vezes, né, a gente percebe alguns pais de adolescentes, né? Que chegam assim e ficam, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço com meu filho, né? E, na verdade, foi algo que foi omitido lá na infância. Exatamente. E quando está na adolescência, tudo se torna mais difícil, nesse sentido de, Vai ter mais de trabalho. reverter. O trabalho vai ser maior. Né? E eu acho interessante, a Bíblia diz, tem uma coisa que a Bíblia afirma com relação a isso. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado pelos seus pais quando era bebê, quando era criança, né? Para o templo, para ser circuncidado. Mas quando ele era adolescente, naquela época não tinha adolescência, né? Mas hoje tem. Mas a idade de 12 anos é adolescente. A Bíblia não diz que os pais levaram ele, diz que ele foi com os pais. Isso mostra que chega uma etapa da vida da criança, e é mais ou menos ali, né, na transição para a adolescência, onde ele vai se tornando autônomo, independente. E quando a criança vai se tornando autônomo, ele vai se desligando de uma certa forma dos pais. Então, das instruções dos pais também. Exatamente. Então, pelo que a gente viu aí, perde a referência, né? Pela a questão aí enquanto há esperança, né? Isso. Parece que a esperança é mais viva até uma certa idade. Até uma certa idade, né? Vai ficando mais difícil, né? Porque ele já tem um certo conhecimento, já tem as suas vontades, tem as influências, né? E isso é interessante. Hoje ainda eu digo já disse para algumas pessoas, né? Até para os nossos temas, não nesse tema de hoje, mas como as crianças estão sendo abordadas e bombardeadas pelo reino das trevas hoje, né? Por quê? Porque quanto mais cedo é mais fácil para instruir, é mais fácil para criar hábitos, criar um comportamento, né? Então, e eu falo do outro lado também, como Deus tem se levantado usando crianças também, falando através de crianças, porque elas estão sendo bombardeadas e a gente sabe quanto mais cedo a gente alcançá-las, não só falando dos nossos filhos, né, mas de outras crianças, quanto mais cedo elas são alcançadas, muito mais fácil é. E a porcentagem, vamos dizer assim, de que ela se firme, que ela fique continue numa vida cristã é muito maior, né? Elas têm um coração aberto para receber, né? Não tem bloqueios, não tem porquês que o homem adulto tem, né? Quando você às vezes vai até evangelizar, levar a palavra, por quê? E tem muitos questionamentos, a criança não tem, ela abre o coração e recebe. Então, quanto mais cedo você poder incluir a palavra, né, no coraçãozinho, melhor é. Enquanto a Soraya falava, eu me lembrei que existem pais que não são, eu vou falar do jeito que a gente fala, evangélicos, né? Não frequentam a igreja evangélica, não participam, né? E às vezes elas não vão, mas elas deixam o filho na escolinha bíblica, né? Porque elas sabem que ali é uma referência de que meu filho vai crescer, né? Uma pessoa que não vai dar para marginal, nem outra coisa. Vai dar pra gente boa, vai né? dar pra gente boa, meu filho vai dar pra gente boa. Às vezes elas não participam, né? Porque tem uma formação de caráter, mas elas sabem a necessidade que o filho tem de estar ali naquele ambiente. Porque o pai muitas vezes sabe o ambiente que ela viveu antes, e por causa do ambiente que ela viveu antes, aquele estilo de vida que ela quer para o filho agora, se ela não for incluída rapidamente nesse novo estilo de vida que o pai não teve, ela vai ter o mesmo futuro que o pai teve. Então, eu me lembrei disso e peço a você, pai, né? Leve seu filho para a igreja, né? Procure uma igreja mais próxima da sua casa, né? Nós somos da Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, no nosso município são 40 igrejas, se não me engano, vai ter uma perto da sua casa com certeza. Procure saber qual é o dia, chegue lá de mansinho, né? Chama alguém da igreja, qual é o dia que tem atividade para criança, dia tal.
leve seu filho para participar de uma atividade infantil, né? E vai ter uma linguagem específica para o seu filho. Ele vai aprender o bem, né? Igreja é para ensinar o bem. Ele vai aprender a ser uma boa pessoa, né? Para que você não se arrependa futuramente. Então, se você... Às vezes os pais fazem isso porque não se acham assim com a sabedoria. Alguns, né? Antigamente não tinham a educação que nós temos hoje, o acesso à educação que temos hoje. Então, elas acham por bem, né? Colocar o seu filho num ambiente agradável, que é a igreja, para que elas possam ter uma educação diferente da que ele teve. Então, faça isso. Procure uma igreja, uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Com certeza você vai achar uma aqui em Santa Rita, na Paraíba, e leve seu filho para ela se envolver, ela ser alimentada espiritualmente da palavra de Deus. Ela vai ser um adulto, vai crescer um adulto do bem, ok? Vai essa dica. E eu quero ir mais distante do que você, porque como dirigente de congregação, eu dirijo a congregação ali em Bebelândia, e no sábado à noite nós temos a escola bíblica. E muitos pais de crianças levam as crianças, deixam na porta da igreja e não vão. E quando a criança entra, eles não entram. E eu digo, olha, eu lembro do que o pastor Djalma sempre diz, né? Não leve seu filho para a igreja, vá com ele. Vá participar lá também. Então, não apenas leve, mas participe também. Existe uma sala de aula, uma escola bíblica para você participar, até porque a igreja pode ajudar você nessa educação, como o Marcílio falou, mas a sua participação na educação do seu filho é muito importante. Enquanto ele falava sobre os pais levarem para a igreja, porque sabe que ali eles vão poder receber uma educação que vai contribuir, é interessante. Você não leva o seu filho para uma mesa de bar, para uma roda, para uma praça onde está tendo um funk, uma coisa, né? Por quê? Porque você quer o melhor para o seu filho. Então, melhor ainda do que levar para a igreja é você ir para a igreja, aprender, para que você possa contribuir e ser a principal influência para o seu filho crescer e ser um cidadão, uma cidadã de bem na sociedade, certo? Então, não deixe, entre junto com ele. Primeira rodada de perguntas já terminou, nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltaremos com mais algumas perguntas e comentários sobre princípios da disciplina. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Os meus inimigos se levantam contra mim. No fundo eles aguardam que eu tenho amargo fim. Minha alma então implora estar juntinho a ti. Por isto eu te peço, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim.
vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. São grandes as minhas lutas, chego a chorar enfim. Parece que Jesus é longe de mim, pensando no que eu poderei dizer, eu corro a suplicar. Vem tocar em mim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Amém. Muito bem, estamos de volta com a programação A Bíblia e a Família. Hoje estamos abordando o tema Princípios da Disciplina, falando de disciplinas em relação aos filhos. E já vimos aqui que disciplina é algo que diz respeito a pais e filhos. E o próprio Senhor Deus, a Bíblia diz, Ele nos disciplina a fim de que nós venhamos a amadurecer, venhamos a ser abençoados. E que a disciplina, se nós rejeitarmos a disciplina, nós não estaremos agindo como filhos, mas sim como bastardos. Já também lemos aqui um texto que diz que se nós negarmos ou se nós deixarmos de disciplinar o nosso filho, nós estamos demonstrando que o odiamos. Você não quer que isso aconteça na sua vida, então permaneça conosco, porque nós vamos continuar com nossos convidados nessa noite aqui, falando de disciplina. E, irmão Marcílio, existe um provérbio que diz que, provérbio 29:15, diz o seguinte: a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Provérbio 29:15, esse aqui na verdade é a segunda parte, né? A segunda parte. Mas deixa eu ler aqui na íntegra esse provérbio, você pode abrir sua Bíblia juntamente comigo. Provérbio 29:15, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança dentro do supermercado, querendo... É uma criança... Quando eu vejo essa pergunta, eu me lembro disso. Uma criança dentro do supermercado. Quem nunca viu isso? A criança quer... Porque a preparação do supermercado, eles colocam o que as crianças gostam na altura dos olhos da criança, né? Então é doce. Então é estratégico, né? É estratégico. Então, você nunca vai ver uma coisa para a criança lá em cima, porque ela nem está fora da visão, do campo de visão. Eu quero isso aqui, a mãe disse, não, hoje não, porque às vezes a pessoa não tem condição, né? A mãe não tem condição. Hoje não dá não, já estou com o dinheiro contado, né? Alguma coisa desse tipo. Aí o menino lá berreiro, ele fica se esperneando. Isso é a criança entregue a si mesma. O que é que ela está procurando ali? Ela tem a plateia. Quem é a plateia? A mãe. Enquanto a mãe estiver ali, ela vai berrar. Sem fazer nada, sem fazer nada, porque costuma ser assim, né? Às vezes a mãe sai guinchando pelo braço, o menino sai batendo nas pernas, bate no produto, bate numa garrafa, bate no vidro, sai quebrando tudo, dá prejuízo. Porque ela está querendo aquilo de todo jeito. Ela não foi disciplinada a dizer, olha, tem tempo para tudo, nem tudo que você quer você vai ter, né? Não é assim, a hora que eu quero vai acontecer. Então a criança entrega a si mesma, é esse tipo de gente, de criança que vai ver no supermercado, né? Sem limites. Ela quer plateia, gente. Se a mãe, o que é aconselhável nesse momento? A criança vai estar berrando lá, todo mundo vai ver que você é a mãe. Que até o versículo fala, né? Envergonha sua mãe. Todo mundo vai ver que aquela mulher próxima da criança possivelmente é a mãe ou se, né, ou a avó. Vai depender da sua aparência. O que é que você faz? Uma dica, vai para bem longe, que você não fique tão longe da criança, porque ela é criança e está berrando, deve ter aí uns 3 a 4 anos, né? Ela não pode ficar só, mas vai, se esconde ao ponto de você ver a criança, mas a criança não lhe vê.
Quando ela vê que não tem plateia, que é você, mãe, né, a pessoa que é o alvo, né, do seu berreiro, ela vai ver que não tem plateia e vai se calar, porque ela não vai querer passar vergonha com outras pessoas. Mas que a mãe está lá, é a plateia da criança. Então, se coloca no lugar que ela não possa lhe ver, você vai ver que ela vai parar o choro, vai lhe procurar. Quando ela vier na sua direção, você pega. Se ela sair da sua direção, você vai lá e pega ela. Acabou a plateia, gente. Se tiver, eu me lembro se tiver a plateia, ela vai continuar berrando. Então, essa é uma dica para você, mãe. Quando for no supermercado ou qualquer, né? Irmão Ronaldo estava falando aqui, quando eu falei essa questão desse exemplo, ele lembrou que também no shopping, quando ele trabalhava, aconteceu isso, né? Muitas vezes. Muitas vezes, ó, muitas vezes. Então, crianças entregues a si mesmas. Faz o que quer, gente. Eu me lembro, falando de plateia, eu me lembro do jogador de futebol. Você vê quando, às vezes, isso ocorre muito, né? Com o craque, as pessoas criticaram muito Neymar por isso, que a pessoa dava um esbarrãozinho nele, ele sai rolando, parecia que tinha levado um murro, tinha arrancado a perna dele, cai no chão. E você vê muitas vezes o jogador fazendo isso. Não aconteceu nada com ele, mas ele cai no chão. Quando ele vê que o juiz não apitou nada, ele vai, se levanta e vai embora. Mas ele fica lá perseverante, é igual criança. Ele vai chorando. Até que, se não tiver plateia, se ele viu que o juiz não deu falta, não deu nada, ele vai se levantar e continuar o jogo. A criança vai fazer isso. Se vê que não tem plateia, ela vai se levantar e vai continuar. A perseverança que falta na mãe para corrigir, sobra no filho, né, para ver até onde ela pode ir. Até onde a mãe vai ficar vendo sem fazer nada, né? Então, sem limite, sem correção. Agora, isso que acontece no supermercado, no shopping, isso é reflexo de um dia a dia, né? Do Sim, dia a dia. Sim. Não foi construído naquele passeio, não. É algo que vai construir todo santo dia. Não é a falta de correção ali, né? Não. É a falta de correção em casa. Que é aquele ditado, né? Costume de casa, vai à praça. Então, ela não tem correção em casa. O que acontece no shopping, no supermercado, na rua, é um reflexo do que acontece em casa. Uma criança entregue a si mesma é uma criança que os pais satisfazem as suas vontades. Então, ela sabe que eu quero aquilo ali e eu sei que meu pai vai satisfazer a minha vontade. Quando você leva um não, a criança dessa leva um não, porque já vem o pai ou a mãe, os pais, né? Satisfazendo, dando de tudo para aquela criança, né? É aquela famosa criança que pode tudo. Então, quando aquilo é quebrado, eu posso tudo. Eu tenho o que eu quiser. A cabeça da criança é isso. Quando ela vai no supermercado, que ela não tem o que ela quer, e nem ela vê que não pode tudo, ela começa a abrir o berreiro, porque diz, não, o padrão meu eu peço, meu pai me dá. Eu quero, ele me dá. Então, quando é quebrado por isso que esse fluxo tem que ser quebrado com a sabedoria do Senhor, né? Eu dei uma pequena dica sobre como fazer com esse tipo de criança, mas tem outras coisas que acontecem que o versículo diz que o filho vai envergonhar a mãe, gente. Filhos que respondem descaradamente aos pais, passa vergonha, né? A mãe, o pai passa vergonha, o jeito que o filho fala. Por quê? Porque quando ele falou da primeira vez, é criança, é bonito, é criança, né? Criança é assim mesmo. Por isso que eu disse aquilo que eu falei no começo. Isso vai se tornando repetitivo e vai crescendo com ela. Respondendo o pai e a mãe com 4 anos, respondendo o pai e a mãe com 5 anos, respondendo o pai e a mãe com 6. Isso vai até 12, 20, isso vai, né? Até o ponto, isso pode ser até quebrado, se Deus, né? A pessoa ser pai ao ponto de que às vezes quando a gente é pai, a gente tem uma reflexão diferente de como ser filho, né? Porque a gente diz, rapaz, eu sou pai agora, eu não quero que meu filho faça isso comigo. E às vezes eu fiz isso tanto com meu pai e com minha mãe. E às vezes você se arrepende, né? Então é quebrado um fluxo quando você começa a viver aquilo ali como um pai e saber que o filho que você foi não é o filho que você quer que seu filho seja para você. Infelizmente, chegou esse sabedoria na hora errada, né? Então, por isso que você tem que inculcar na cabeça da criança a sabedoria divina, ver na palavra de Deus como corrigir, né? E como a gente falou de excesso, eu quero só tocar nesse assunto, a questão de excesso, gente. A gente vê que hoje tem muita violência familiar, principalmente contra as crianças, né? E como a Bíblia diz, não exceda. A melhor forma, e a gente vai, daqui a pouco vai falar sobre isso, como fazer isso para que você não venha se prejudicar, né? Nem prejudicar a sua família, nem criar o ódio no coração da criança também. Então, a criança entregue a si mesma é aquela criança que pode tudo, faz tudo, e o pai é como capacho, a mãe, os pais, né, tem que obedecer a ordem daquela criança. Parece que a criança é o pai e os pais são os filhos, né? Agora, Marcílio e Soraya, vocês falando aí em quebrar o fluxo, né? O fluxo, aquela estutícia daquela... Você usou outras palavras aí interessantes.
que a criança já traz com ela. Esse quebrar o fluxo, ele precisa ser um trabalho conjunto de pai e mãe, né? Porque eu acredito que quem está nos assistindo nessa noite, quem está nos assistindo, certamente tem conhecimento de casos, por exemplo, de meninos que se refugiam em um dos pais. Entendeu? Então, isso talvez esse menino do supermercado que fez isso, envergonhou sua mãe, não fizesse isso com o seu pai, né? Por quê? Porque não há um tratamento com o filho, um tratamento igual dos dois com o filho. Então, precisa ser um trabalho de equipe, não é isso? Isso precisa ser conversado, né, entre o casal, né? Como é que a gente vai educar o nosso filho? Como é que nós vamos disciplinar para que não haja essa... Porque, assim, geralmente o filho pode... quem me ama realmente é meu pai ou minha mãe que me deixa fazer tudo, né? Isso. E, na verdade, e a gente não tem que temer, né? Você não precisa temer, meu filho vai deixar de me amar, de gostar de mim, porque eu estou corrigindo, né? Disciplinando. Isso não vai acontecer, né? Porque, como a gente viu na palavra, que aquele que disciplina é o que ama, porque quer o bem do seu filho. Então, precisa haver esse acordo entre o casal. E essa mentira que o diabo tenta trazer hoje com muito mais força, né? Não corrija, porque ele pode se revoltar, ele pode sair de casa, ele pode matar você. Como a gente viu um caso recente, né? Que dizem que o pai tomou o celular do filho Foi e aqui ele na Paraíba, quis matar né? a família aqui no estado, né? Matou, Da Paraíba, né? matou. Então, assim, o diabo tenta lançar essas mentiras. Olha, tá vendo? Se você corrigir, você pode morrer. Mas nós não ficamos com o que o mundo diz, porque o mundo jaz no maligno. Nós ficamos com o que a Bíblia diz, né? E eu queria continuar lendo essa passagem de Provérbios 29. Nós lemos o versículo 15, né? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E continua. Quando os ímpios se multiplicam, começa a falar de impiedade, né? Multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Ainda continua falando sobre correção. E descastiga o teu filho, disciplina o teu filho, e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então, quando você disciplina o seu filho, você não vai ser atormentado por ele. Segundo a palavra de Deus, você vai ter delícias, você vai ter alegrias, você vai ter prazer na vida do seu filho. Ao invés de ser envergonhado. Ao invés de ser envergonhado. Vai colher, né? Essa palavra delícias aí, a Bíblia se refere a comida que era posta para os reis. Você já imaginou? Um banquete real, gente. Melhor, né? Se você fizer isso, você vai ter um banquete para sua casa, um banquete real, né? Então, quando fala sobre essa palavra aí... Agora eu queria fazer uma pergunta aqui, que inclusive nós estávamos conversando aqui, eu e Estela, nós estávamos conversando. É importante que o filho saiba por que está sendo disciplinado. Sim. Não é isso mesmo? Sim. Então, é muito importante que os pais, olha, eu vou disciplinar você porque você fez isso e isso, e isso está errado por isso, isso e isso. E eu acho que isso soa mais, isso dá mais condição do filho entender que aquela disciplina, na verdade, é um ato de amor, né? É um quebra de fluxo. Que não é a falta, mas Não. é a existência do amor, né? Exatamente. Até porque, irmão, antes de ele iniciar, né? Antigamente, né? Na época dos meus avós, né? Quando se disciplinava uma criança e corrigia uma criança, a criança nem sabia por que estava sendo corrigida, né? Por que aconteceu isso, né? Assim, ele não havia esse esclarecimento, era tudo muito fechado, a comunicação. Então, precisa haver esse entendimento. Eu estou sendo corrigido porque eu fiz algo errado. Né? E eu tive a felicidade de nascer gêmeo, né? Que eu tenho um irmão. E às vezes eu me lembro. Toda vez que fala sobre isso, todas as vezes eu me lembro. Quebrava-se uma coisa em casa,
Quando minha mãe aparecia no ambiente que o jarro estava quebrado, alguma coisa, quem estava lá, os dois. O que quebrou disse foi ele. E o que não quebrou disse, não, eu não quebrei, foi ele. Pronto, para não ter nenhuma dúvida, né, nem ser injusto, os dois apanhavam. Então, a pessoa que apanhou sem fazer a coisa, né, com certeza ia ficar com raiva. Apanhei por quê? Apanhei por quê, né? Então, Porque parece com ele. eu apanhei porque parece com... Então, todos os dois estavam no ambiente, minha mãe não sabia quem tinha feito, então os dois vão apanhar. Então, Mas aconteceu comigo, eu não sou gêmea. aqui... apanhou sem... Eu algumas vezes apanhei por ser o mais velho. Também tem isso, essa questão. Quanto mais responsabilidade, né, mais é exigido. Mas Pode é falar. interessante, né, que nós contamos essas histórias e estamos aqui contando as histórias. Somos pessoas né? de bem. Exatamente. Rindo, somos né? pessoas de bem, né? E rindo. E motivados a fazer isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma com 24, outra com 28. Eu não me lembro de ter batido nelas. Sei. Né? Isso não significa que eu não a disciplinei. E graças a Deus, hoje, elas estão motivadas a fazer o mesmo com os filhos delas. Né? Já você falando isso aí, você me chama a atenção na questão dos avós, né? Que agora você já entrar nessa nova experiência dos avós. E é bom a gente tocar nesse assunto dos avós. Em que sentido? E puxando para essa questão do supermercado. Quando vocês estavam falando, eu estava me lembrando. Se tivesse a mãe, o menino esperneando no supermercado, querendo os produtos, e tivesse o pai junto também. Aí teria aquela. Quem é o bom, né? Porque às vezes ser bom, gente, não é deixar a criança fazer tudo que quer, não. Tem que dar o não. E tem que saber dar o não. E se tivesse a mãe e o pai e os dois negassem, não, do jeito que a gente combinou, Estela falou, tem que haver uma combinação. Ó, mulher, quando o menino for espernear lá no supermercado, um dia ele vai parar com isso aí que a gente vai cortando, mas se ele fizer de novo, a gente vai se ausentar. Não faz a vontade dele, não dá, deixa ele espernear, se ausenta, faz aquela famosa, se esconde para ele não ver, né? Mas se a avó estivesse junto, gente, que às vezes a avó, o bichinho tá chorando, né? Tome, e dá. Então, para você que é avó de primeira viagem, avós, né, de primeira viagem, né, eu falo aqui com ele, não quero ensinar eles isso não, mas você que é avô de primeira viagem, consequentemente pode ser que você seja mãe de primeira viagem e pai de primeira viagem também, se for um menino só. O primeiro, você é um pai e a mãe que está tendo uma experiência nova. E a mãe, os avós também têm uma experiência nova. Os pais, por serem pais de primeira viagem, e os avós de primeira viagem também. Né? Então, muitas vezes o que a gente vê, os avós, eles querem consertar o erro que eles cometeram com os filhos. Né? Muitas vezes. Mas às vezes tem aquele... Qual o erro, muitas vezes, do passado? A gente não tem hoje a liberdade que os filhos têm. A gente não teve no passado, né? Porque a nossa criação foi diferente da criação de hoje. Mas às vezes a pessoa quer consertar de uma forma errada, né? Não, meu neto está chorando, está precisando, eu vou lá e dou. Gente, só que isso pode ser contra aquilo que o pai e a mãe da criança combinaram. O pai e a mãe combinaram o seguinte, não vamos dar. Aí chega o avô e dá. Quebra esse fluxo. O que é que a criança vai fazer? Eu não quero meu pai e minha mãe, eu prefiro meus avós. Por isso que muita criança diz, eu quero ir para casa de vovô, pô. Porque quando chega lá tem ovo de Páscoa, quando chega lá tem chocolate, né? Vamos pro shopping, vamos comprar roupa, fazer tudo isso, né? E aí entra a firmeza dos pais também, né? Porque eu lembro a combinação, né? quando a gente teve o nosso, a minha sogra, ela às vezes via eu corrigindo a Tana e dizia, não faz isso com o bichinho não, né? E eu dizia para ela, você teve a chance de criar os seus. Agora eu vou criar o meu. Então, ele precisa de correção, precisa de disciplina e é isso que ele vai ter, né? Eu sei que às vezes, eu acho que doía mais nela do que em Natan, né? Mas ela ficava, não faz isso. Então, entra essa possibilidade dessa, vamos dizer assim, intromissão, talvez não seja a palavra certa, mas essa dos avós, mas também precisa da firmeza dos pais. De dizer, não, aqui a autoridade sou eu, né? Não deixar outras pessoas entrarem para estragar aquele trabalho que você está fazendo com tanta perseverança, né? Aí às vezes o avô chega e faz os gostos, mas a criança não vai envergonhar o avô no supermercado, nem no shopping ou no supermercado, vai envergonhar a mãe, porque quando sai a mãe está ali ensinando a respeitar, a ter limite, a ter disciplina, aí a criança vai envergonhar a mãe, né?
Então, se você não quer ser envergonhado, tem esses passos para seguir. Então, deve haver esse acordo entre os pais e os avós. Um acordo realmente, olha, minha criança vai ser criada dessa forma, está sendo criada dessa forma, então, quando chegar esse momento, não barre, não corte esse fluxo que a gente vem acompanhando nosso filho, né? Então, deve ter um acordo entre pai, entre os pais e os avós. Isso é sadio, gente, que haja esse acordo. Quando vocês chamam um para almoçar, os avós costumam fazer isso, os pais, né? Chamam os filhos para almoçar e vem junto o neto, né? De bagagem para comer. E ali naquela mesa ali de conversa, vocês dizem, olha, está acontecendo isso, ele fez isso na escola, a gente achou por bem fazer dessa forma. Já indica para os avós como você está criando seu filho, para que eles não se intrometam, né? E mude essa questão da disciplina. Para que a criança não venha a puxar a sardinha para o avô e para a avó, né? Porque os netos gostam dos avós. Porque tem um ovinho de Páscoa, tem um chocolatezinho, tem às vezes o doce que a mãe proíbe, né? O excesso, né? De comer um doce. Aí o avô vai lá e dá. Vem aqui, meu filho. Vem aqui, sua mãe dá, mas eu dou. Né? Isso, gente, sempre vai acontecer. Estraga, agora estraga. Então, os conselhos para os avós é não estrague seu filho, não, seu neto, não. Essa questão de sinalização, tanto entre os pais, avós ou outras pessoas, né, é interessante e eu volto para o que Estela falou, a questão de por que eles saberem por quê, né, estão sendo corrigidos. E me fez lembrar de Deus conosco como pai. Porque Deus já deixou tudo sinalizado, é uma sinalização para nós a palavra, né? Do que deve fazer e do que não deve fazer. Então a gente tem isso já dito por Deus. E nossos filhos também precisam dessa sinalização. Não só da palavra, principalmente, né? Ser instruído pela palavra, mas também da nossa sinalização para eles. Você pode ir até aqui, você pode ir até ali, não faça isso. Porque muitas vezes a gente nem vai precisar corrigir se existe essa sinalização. No momento que eles se depararem com a situação, por já saber que é errado, eles não farão, né? Então, a sinalização, o conhecimento, a admoestação, né, o ensino da palavra, dos limites, também vai te privar de muitas vezes usar a vara. Não vai ser necessário, né? Porque a gente sabe que a vara assim, é em último caso, né? Você vai instruir, vai conversar. E eu lembro do nosso filho, mesmo até uma certa idade, eu usava a vara às vezes, quando era necessário, né? Quando já falava várias vezes, ele não estava entendendo aquela linguagem, ia para a linguagem da vara. Mas chegou uma idade que eu percebi que não precisava da vara mais, que ele já tinha mais entendimento. Então, às vezes, eu chegava com ele e dizia, meu filho, você sabe que você errou. Primeiro diante de Deus. Porque a palavra diz isso, isso e isso. E você errou. E só falando isso, ele começava a chorar. Ele era constrangido, né? Então, não precisava da vara. Porque já estava chegando o entendimento das coisas. Então, a gente precisa também conhecer, por mais estranho que essa frase pareça, né? Nós, mães e pais, nós precisamos conhecer os nossos filhos. Tem pai que não conhece o filho, tem mãe que não conhece o filho. Não conhece as reações que ele tem, por quê, não conhece os amigos que tem, não conhece as influências que tem e não quer saber, né? Então, nós precisamos conhecer os nossos filhos para até saber qual o limite dessa disciplina, qual o tipo de disciplina eu posso usar. Então a gente vai pegar esse gancho aí, né? Porque você deixou muito claro aí que disciplina, muitas vezes a disciplina ela é exatamente por um limite que foi extrapolado, né? Limites faz parte também da educação de filhos. Quando esses limites são extrapolados, aí vem a disciplina. Então, que tipo de disciplina, Soraya, os pais devem aplicar quando os filhos eles desrespeitam esses limites que certamente foram estabelecidos pelos pais? Bom, o tipo de disciplina, na verdade, são vários, né? Mas, primeiramente, eu acredito que vem a disciplina pela palavra, de você explicar para eles, como a gente fala, o porquê.
né? Um limite foi colocado, um limite foi dado. E eu lembro muito da história do filho pródigo. Porque, inclusive, eu quero até corrigir aqui, Sim. que eu disse limites estabelecidos pelos pais, mas muitas vezes o limite é estabelecido pela palavra. Né? Uhum. Primeiramente, né? Exatamente. Então eu lembro muito do filho pródigo, me chama muita atenção a história do filho pródigo, porque quando ele reconhece que errou, ele não reconhece que errou primeiro com o pai. Ele reconhece: pequei contra o céu. Então os nossos filhos também precisam entender isso. Então a primeira parte da disciplina, vamos dizer assim, né? Você vai ser corrigido por isso, né? E procura na palavra, porque os pais têm que conhecer a palavra também para corrigir pela palavra, né? Então, a palavra também serve de disciplina, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, né? Para instruir, para admoestar, Corrigir. né? Para corrigir. Então, a palavra de Deus é um bom tipo, ou uma boa arma, vamos dizer assim, de disciplina, né? Então, existem outros. Você precisa conhecer, por isso que a gente precisa conhecer seu filho, sua filha, porque você pode usar de acordo com a idade que ele tem, um tipo de disciplina. A gente viu nesses últimos anos, né, se falando muito sobre o cantinho da disciplina, mas a gente precisa saber se cabe dentro da faixa etária do seu filho, que idade ele tem, quanto tempo ele pode ficar nesse cantinho de disciplina, porque aí você não pode pegar uma criança de 5 anos e você vai ficar meia hora aí no cantinho da disciplina. Ele não vai ficar, você vai ter que corrigir ele de novo por não ficar no cantinho da disciplina. Então você precisa ter conhecimento a respeito dessas coisas também, né? Às vezes é um filho adolescente. O que é que, vamos dizer assim, que rege hoje, infelizmente, uma vida de um adolescente? Celular. É o celular, né? Então, se tem um celular, tira o celular, parece que a vida acabou. Então, tira o celular. Hoje você não vai ficar com o celular, né? Então, gosta muito de sair com os amigos, diz: hoje você não vai sair, né? Não é sempre que a gente vai usar a vara, mas se necessário, a Bíblia diz: pode usar, não passando dos limites, né? Porque a gente sabe que na hora da raiva, na hora da fúria, se você for disciplinar o seu filho, você vai acabar passando dos limites. Sem sabedoria. Sem sabedoria, né? Vai estar na carne, né? Na hora da raiva, vai estar na carne, e a gente sabe que de carne não vem coisa boa, né? A carne, ela leva para a morte. Então, nós precisamos nos acalmar. E até eu dou graças um tempo, a Deus. Deixar para depois, né? Eu dou graças a Deus porque eu aprendi esses detalhes assim cedo ainda, né? Para usar com o meu. Então, muitas vezes eu dizia assim: olha, quando chegar em casa, a gente conversa. Quando acontecia de um mau comportamento, na graças rua, a Deus, né? esse rua, escândalo né? de choro nunca, mas quando Deus. acontecia algum comportamento que excedia os limites, chegava em casa e às vezes ele já chegava: não, mãe. Eu digo: não tem problema, eu não tenho pressa. Entende? Então, eu procurava, quando eu aprendi, nunca mais que usei a vara, vamos dizer assim, eu usei esse momento de raiva, de ira, não. Vamos nos acalmar, a gente vai sentar, vai conversar, dizer porque você errou, aí você vai ser disciplinado. Sempre comunicar, né? Então, sem raiva, sem ira, dizer por que está fazendo. Porque uma das coisas que os pais erram também, né? A Bíblia fala, nos ensina em Efésios, que os pais não devem irar os filhos. E quando é que acontece isso? Acredito que a maior parte das vezes é na correção. A questão dos limites, né? Eles precisam ser bem claros. Claros. O que é que o pai quer do filho? Exatamente. Para que ele não seja injusto na correção. Isso. A questão de você vai corrigir o filho, mas eu não sabia que... Eu não sabia que era para ser assim. Que era para ser assim, entendeu? Exatamente. E isso acontece muito, porque o pai não conhece o filho. Não conhece. E também não coloca, não impõe os limites de forma clara. Aquela forma, o senhor nunca disse isso para mim, né? Para criança como para adolescente. Isso. O senhor nunca disse isso para mim, né? Adultos, né? Porque até a gente, quando chega num ambiente onde não tem uma sinalização, a gente pode errar. Ficar perdido. Né? De repente, assim, um exemplo, tem uma placa, não tem uma placa ali dizendo que você não pode entrar naquela sala, de repente você entra,
você entra Silêncio num entrar lugar na onde sala. não devia, né? Num local proibido para a entrada de estranhos, mas não tem a sinalização para você. Às vezes tem uma poça de água ali, não tem uma placa avisando, você não vê e de repente escorrega ali, não tinha uma sinalização. Então, por falta de sinalização, muitas vezes acontecem os erros, né? Aí Então, o que acontece? Aí o pai vai e corrige o filho fica revoltado, né? Porque não sabe que está sendo corrigido, né? Pois é. e a Então, assim, forma, a forma também. né? A forma. Porque às vezes o pai não conversa com o filho, não diz qual o limite, né? Já chega Batendo. fora na carne, vamos dizer assim, batendo, passando os limites. E no lugar de você ter um filho para perto, puxando para perto, corrigindo, para que ele te dê alegria, aí sim você pode ter um filho revoltado, porque ele não sabe porque está apanhando, muitas vezes, né? Porque está passando sendo por corrigido, aquilo, né? porque nunca foi ensinado para ele. O pai nunca passou o ensino, mas passa a correção. E o filho não entende isso, né? Então vai corrigir de uma forma errada, muitas vezes na presença de estranhos, Nunca em faça isso. público, Não. né? Envergonhando. Então, você quer ser tratado assim? Não, o seu filho também não, né? A correção faz parte do amor, mas o amor também é sábio. O amor, ele não envergonha, né? O amor, ele não traz busca seu inconveniente. próprio interesse. Quando você corrige, você está buscando o bem do seu filho. Exatamente. Não trata inconvenientemente. Não trata né? inconvenientemente. Fazer a pessoa passar vergonha, né? Então, você senta com teu filho, conversa com ele, né? Aí você pode corrigir, disciplinar quando for necessário, se for necessário, porque eu acredito que na maioria das vezes, pelo menos a gente sabe que em toda regra há exceção, sempre tem aquele filho que, mesmo você conversando, às vezes ele teme, ele passa um tempo para aceitar que o certo é aquilo ali, mas você precisa fazer isso, né? Corrigir, mas também corrigir de maneira correta. Porque a gente tem alguns tipos de pais, né? A gente tem aqueles pais permissivos, que deixam a criança entregue a si mesma, né? Tem aqueles pais autoritários, que ele só sabe gritar e dizer não, mas ele não conversa, ele não explica, ele não conhece o filho. Não dá o outro lado, que é amar também, né? Chamar Acaba pra perto. irando, em vez de chamar para perto. E tem aqueles pais que têm o conhecimento e estão fazendo da maneira correta, né? Corrigindo, ensinando, amando, porque é uma mentira muito grande do inferno, né, nos dias de hoje. Até a Bíblia também nos fala a respeito disso na questão de amizade. Quando diz assim, os amigos, que está em Provérbios também, não lembro qual o capítulo, mas que diz, os amigos não são aqueles que passam a mão na sua cabeça, mas aqueles que dizem que você está errado, né? Aqueles que te mostram que você está errado. Então, com o filho da mesma maneira, você ama, então demonstre que você ama o seu filho. Como? Dizendo te amo, corrigindo. Dizendo também. Faz parte, né? Também. Ele precisa ouvir isso de você também. Mas só dizer sem correção, eu não estou demonstrando que amo o meu filho, a minha filha, né? Lembrei de Jesus, né? Jesus, lá em João, diz, no capítulo 1, Jesus era cheio de graça e de verdade. Então, não apenas o amor, a graça, mas a verdade, né? E nós precisamos exercitar isso também, né? Somos o povo Esse da verdade. equilíbrio, esse equilíbrio. É porque assim, sabe, eu vejo da seguinte forma, um pai que só diz não, que só vê defeito, que só critica o filho, ele não é bem, essa repreensão não é bem recebida muitas vezes. Eu acho que o pai, ele precisa, quando o filho acerta, quando o filho, né, age como alguém disciplinado, eu acredito que é muito mais fácil o filho receber uma repreensão de um pai que também vê as qualidades, sabe elogiar, né, do que aquele que só
Não. A palavra que ela usou aí, tem pai permissivo demais e o outro tipo de pai é autoritário, né? Então eu acho que tem que ter equilíbrio. Quando você falava, eu me lembrava de Deus, lá no Jardim do Éden. Ele revelou o que o homem não deveria fazer. Então ele impôs o limite. O homem pecou sabendo o limite que estava ultrapassando. E quando Deus veio falar com o homem, foi exatamente nessa questão que ele tocou. Por acaso você fez aquilo? Então, quer dizer, o homem não tinha mais o que falar, né? Então, é importante tornar conhecido o limite, e é importante, caso aquele limite venha a ser ultrapassado, na hora de disciplinar, é importante dizer, olha, aquilo que eu te falei, você não cumpriu, você não quebrou aquela regra, e é por isso que você vai ser disciplinado. Isso realmente é muito importante. E outro ponto também, para não esquecer, é quando o pai ou a mãe promete a correção, né? Às vezes você está no local público, não vai corrigir a lei, vocês quando chegar em casa, a gente conversa. E chega em casa, está o filho lá esperando, mas o pai era só para fazer medo para a criança naquele momento. Ou então para demonstrar quem estava lá, né? Quem mandava era o pai. Que tem autoridade, né? Mas quando chega em casa não faz. E aí é um dano também. Um dano grande. Que acontece porque ele diz, meu pai não tem moral, meu pai não tem palavra, ele disse que vai me corrigir. Vou voltar a fazer de novo. E não corrige, né? Então, se você disse que vai corrigir, corrija. Se não vai corrigir, não diga que vai corrigir. Eu acredito que o dano é menor. Se você não corrigir, porque de fato você não vai corrigir mesmo. De jeito nenhum. Mas se você vai corrigir, dizer que vai corrigir, corrija. Porque você vai mostrar para ele que você tem palavra e que ele precisa prestar atenção naquilo que você está dizendo. Nunca diga para o seu filho que vai levar ele no shopping na quinta-feira e não vá. Porque ele cobra até hoje. Isso acontece. A questão do shopping aconteceu com o Marcelo. Uma vez eu estava lavando o carro e na garagem meu filho disse, pai, não sei o que, quinta-feira, para me ver livre, né? Quinta-feira a gente vai. Meu amigo, até hoje, ele estava em 23 anos. E essa quinta não chegou. Essa quinta não chegou até hoje. Ele tira brincadeira, até hoje ele tira brincadeira. Só vai fazer como alguns pais que prometem pro shopping na quinta-feira e não vai. Então isso também isso é muito válido para isso, a questão do pai. Se você diz que vai corrigir, e é bom que seja depois, né? Para você abrandar a fúria, chega e faça, né? Porque às vezes o menino é esperto e diz, quando chegar em casa eu vou brincar com meu pai, porque ele se esquece, né? Aí ele esquece. Aí às vezes o pai também esquece, aí acontece com isso. Ele vai voltar, repetir a fazer aquilo, né? Repetir aquela desobediência, porque sabe que não vai ser castigado, gente. Então, não é sadio não. Se você prometeu, vá lá e cumpra, né? Cumpra a palavra. Eu quero ler aqui o versículo que eu citei, né? Que está em Efésios 6:4, que diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, que nos originais traz o sentido de treino. Então, você está treinando o seu filho a fazer a coisa certa, a saber que tem limite, né? Que precisa obedecer, repreensão e também punição. Então, esse é o limite. Se você ultrapassar o limite, vai existir uma punição. Porque isso rege toda a nossa vida, né? Se você vai trabalhar, para chegar de 8, você chega de 9, você sabe que vai ter uma punição. Ultrapassou o limite. Então, você está treinando o seu filho a ter uma vida nesse mundo, né? A saber viver nesse mundo. Saiu de casa, existe regra, né? Sinal de trânsito. Todo lugar. Placas, né? Tudo. Estacionamento, tudo então, tem regra. Treino, repreensão e punição. E na admoestação do Senhor, que é a exortação do Senhor. Então, não ire seus filhos, crie eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu queria ler mais um versículo aqui, que está em 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ora, 1 Timóteo 5 e 8. Confira aí, Ronaldo, se é isso mesmo que está escrito. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus,
e especialmente dos da própria casa, têm negado a fé. E é pior do que o descrente. É um versículo forte para a gente fechar esse período, né? Esse tempo de falando sobre esse assunto, princípios da disciplina, porque nós precisamos. E ele não abrange só o contexto, né, da questão de pais e filhos, mas ele diz, se você não cuida dos seus, da própria casa, você não se importa, é negligente, você negou a fé. Porque não é isso que Deus ensina, né? E é pior. Se ficasse negou a fé, era ruim. Mas seria melhor. E Deus acrescenta, né? Mas ele diz, é pior do que o descrente. Você ser comparado a algo pior do que uma pessoa que não crê. Minha versão diz, é pior do que o incrédulo. Não é? É não crer, né? Então, é sério. É muito sério. Né? Então, cuide dos seus filhos, procure conhecer. Cuide bem dos da sua própria casa. A gente costuma dizer que a nossa casa é a nossa primeira igreja. Né? Se você tem um ministério, deseja ser pastor, dirigente, né? A sua primeira igreja é a sua casa. Você tem que cuidar bem daqueles que são seus, dos da própria casa. Não adianta cuidar dos de fora e negligenciar dentro de casa. Cuide dos que estão em casa e com certeza Deus vai te levantar para você cuidar daqueles que estão fora. É igual a pessoa dizer, eu quero ir para as nações e não prega nem na rua. Gente, se você não cuida dos seus, como é que você vai cuidar? Né? Então a demonstração é essa, né, da palavra de Deus. Se você não cuida dos seus, não adianta você. Às vezes você está tendo uma vida sem resposta de oração, uma vida fraca espiritual, e você procura por quê? Porque eu vou para a igreja, leio a Bíblia, eu oro e tal, mas e o outro lado, gente? Ser cristão, ser filho de Deus, você tem que procurar a sua vida espiritual, na palavra, na oração, comunhão, mas também cuidar das pessoas que Deus colocou nas suas mãos. O pai, o cabeça, a mãe, a auxiliadora, cuidar dos que estão perto. Se você negligencia isso, gente, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Você pensa que está bem na fé, sabendo que existem algumas coisas que não estão funcionando, mas porque você tem que ver. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Quando fala da Santa Ceia. Examine o teu coração, vê o que está faltando, o amor, a prática de alguma coisa espiritual que está faltando, o cuidado com a tua família, como diz o versículo, pode estar trazendo para você danos espirituais sem você nem perceber. Então volta a esse cuidado, né? E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, dá liberalmente. É de graça, gente. Sabedoria é de graça. Peça, Senhor, me dê sabedoria para eu cuidar da minha família, me dê sabedoria para eu tratar com a minha família, para que eu não venha negar a minha fé, nem ser pior do que o incrédulo. Então essa é a nossa dica, né? Nosso compartilhar, né, da palavra de Deus nessa noite. Muito bem, por falar em compartilhar, nós estamos já partindo para o final do nosso programa Bíblia Família. Nós vamos ouvir mais uma música, mas você não esqueça de compartilhar essa programação. E aliás, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, dê um toque aí na palavrazinha vermelha inscrever-se, depois toque no sininho e você será notificado todas as vezes que nós estivermos transmitindo alguma programação. Como já foi falado em outros programas, temos o culto do domingo, o culto da terça, temos ciclo de oração na quinta-feira, o programa Bíblia e Família toda sexta-feira à noite, e você vai poder estar recebendo notificações para estar participando da nossa programação. Vamos então ouvir mais uma música e daqui a pouco nós voltaremos para a parte final da nossa programação. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Embaixador de Sião gravou certa vez o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim.
olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus estamos de volta. E agora para a parte final da nossa programação, queremos agradecer o nosso convidado, o casal convidado, Marcílio e Soraya, e queremos que eles dê as suas palavras de despedida dessa programação. Boa noite. Bom, poder agradecer o convite, né, para a gente estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, do que Deus tem ensinado pela sua palavra, mas também pela experiência, né, já que nós temos um filho e algumas coisas a gente compartilhou aqui, foi coisas que nós praticamos, né, na nossa vida, como pais, como os pais, e agradecer pelo convite de poder estar aqui e convidar você para estar conosco. Nós estamos ali congregando na Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, ali vizinho ao estádio Teixeirão, em Santa Rita, na Paraíba, ok? Você vai ver logo, chegou no estádio Teixeirão, ao lado tem a igreja enorme, você vai ver logo. Venha participar conosco de um dos nossos cultos, terça-feira, às 19h30, ou no domingo também. E temos a escola bíblica dominical, escola bíblica, né? Escola não é dominical, é no sábado. Nossa escola é no sábado também, às 19h30. Você é convidado para participar conosco. Venha congregar junto conosco. Eu só quero agradecer a Deus pela honra, né, de ser convidada para falar da palavra de Deus, porque para mim é uma honra falar dessa palavra que transforma, que é incorruptível e que traz mudanças para a nossa vida, né? Ela não volta vazia. Então, o desejo do meu coração é que o seu coração continue aberto para continuar recebendo essa palavra que transforma, que faz milagres. Amém. Então vamos orar. Eu quero pedir que a minha esposa, Estela, esteja orando e estaremos encerrando o programa. Eu convido você que está aí na sua casa, sua família, vamos falar com Deus, né? Tudo que foi falado nesta noite é sobre princípios de disciplina, da disciplina, com base na palavra de Deus. E a questão é que nós dependemos mesmo de Deus. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, orar nada mais é do que dizer para Deus: Senhor, eu não posso sozinho, eu dependo de Ti. Então, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por esses momentos que passamos em Tua presença,
transmitindo a Tua palavra, Senhor, a palavra que transforma, a palavra que nos instrui, que nos ensina como devemos agir, como devemos proceder. Deus, eu quero Te apresentar cada família, Senhor, que estará ouvindo essa live, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um e que eles possam, Senhor, absorver o máximo da Tua palavra, entender, compreender, Senhor, e guardar no coração. E possam colocar em prática na sua vida, para serem abençoados, Senhor. Deus, eu Te agradeço por tudo, Pai. Te louvo por este momento, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, nós queremos agradecer a sua audiência e queremos convidar você para que toda sexta-feira, sempre no mesmo horário, esteja conosco, aprendendo da palavra de Deus em relação à família. Então, terminamos o nosso programa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe e até a próxima semana.